Olá, pessoal. Meu nome é Lorena Rodrigues, eu sou coordenadora da Magos aqui na Tato. Sejam bem-vindos a mais um TatoCast. E hoje vamos falar sobre um tema super importante: planejamento e emoções. Organize e avalie as decisões. Eu tô com duas presenças ilustres aqui. A Uliana Prado, nossa diretora de gente. Seja bem-vinda mais uma vez, Uliana. Olá, Lorena. Obrigada, Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque o tema é muito legal e acho que a gente vai conseguir trazer aqui várias dicas, para todos. Com certeza. E a gente trouxe também uma presença inédita aqui no TatoCast, que acho que vocês vão gostar bastante. É o Adson Arantes, ele é conselheiro-presidente do Conselho Regional de Psicologia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigada, Uli. Para todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Um tema muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo nessa sociedade contemporânea. E vamos lá, né? Vamos ver o que acontece aqui, né, Uli? Vamos ver o que sai. Com certeza vai ser coisa boa. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante. Toda decisão, ela envolve uma avaliação de risco, ela envolve um retorno, né? O que eu vou ter de retorno, o que eu vou ter de risco com isso. Caso contrário, não seria uma decisão. Já seria mais fácil da gente tomar e da gente lidar com isso. No contexto empresarial, a gente precisa, às vezes, escolher um caminho que minimiza esses riscos. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de planejamento, de emoções, de como a gente organiza isso para poder conseguir tomar decisões assertivas. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é como que vocês costumam tomar decisões importantes no dia a dia? Qual que é o segredo de vocês aí? Como que vocês se organizam? Seja na vida pessoal ou na vida profissional, como que vocês fazem? Watson, acho que eu vou te dar a palavra, nosso convidado, então. Primeiro, aí eu vou numa pessoa, né, num estudioso, que é o Viktor Frankl, que ele fala do sentido da vida. Acho que é muito importante que a gente saiba o porquê que a gente está aqui. Porque todos nós somos homo sapiens, né? A gente vem no mundo, mas eu estou vivendo nesse mundo? Como é que eu estou? Ou eu estou só no automático? Porque a gente vive numa sociedade muito automática e muitas vezes a gente fica distante da gente. Então, quando você escolhe, né, um propósito para você poder percorrer ele ao longo da vida, você tem ali o que as pessoas falam, foco, mas ter foco não é fácil. Você primeiro tem que olhar para você e perceber o que você deseja, o que você quer. Então, comigo é isso que acontece. Eu tive que ressignificar muitas questões na minha vida. Em menos de um ano, eu perdi a minha mãe, perdi meu companheiro, né, 22 anos de convivência, perdi minha cachorra com 16 anos, né, ela tinha 16 anos, minha cachorra. Fiquei na UTI, gente, 6 dias, um mês e tanto, perdi 50 quilos e, na verdade, é perder mesmo. Essa coisa de eliminar isso aí é só que as pessoas usam, você perde porque realmente você não pode comer isso, aquilo outro. Então a gente tem que aprender a trabalhar as nossas frustrações, que é um outro ponto que depois a gente pode estar conversando, que é a resiliência. Porque ser resiliente também não é fácil, né? Como você vê aí nas redes sociais, essa positividade tóxica. Então, assim, vivenciando tudo isso nos meus altos 55 anos, eu tive que me pegar nesse meu sentido e meu significado de vida, que sempre foi trabalhar a minha profissão. Esse ano faço 30 anos que eu sou psicólogo e professor já há mais de 20 anos. Então, trabalhar um espaço para que as pessoas possam ter a consciência, porque a gente não dá consciência para ninguém, mas as pessoas poderem desenvolver, as pessoas poderem perceber que na vida tudo é processo. E aí a gente vai discutir também, porque a gente vive uma sociedade que é líquida, que é instantânea, e se a gente não tomar cuidado, a gente é levado. Então é algo que você percorre.
Então aí é importante saber, viu, gente, que a gente morre um dia. A finitude, por isso que a gente tem que viver um dia de cada vez. E a gente tendo essa consciência que nós somos seres finitos, a gente vai saborear a vida. Então é isso, é saborear, Uli, mesmo que seja um prato amargo, mas é o prato que está vindo em mim. Mas isso não impede que eu seja uma pessoa feliz. Então é esse o meu caminho, entendeu? É isso que eu busco e é isso que eu faço no consultório, é isso que eu faço nos espaços que eu estou, para que esse seja um espaço mais respeitoso possível, porque essa palavra respeito, ela não é fácil. Mas quando a gente, todo dia, a gente pensa, o outro é diferente de mim, mas ele não é meu inimigo, a gente consegue seguir aí o caminho de forma mais equilibrada e controlando, sim, as nossas emoções. Legal você falar de respeito, que acho que dentro de tudo que você falou, no respeito não é só para o outro, mas também me respeitar, né? Meu tempo, meus sentimentos, é bem legal. E respeitar o luto também, né? Então as pessoas, como você aguenta? Não, porque quando eu tô ruim, eu tô lá, eu choro, eu tô isso, aquilo, outro, mas eu não sou o sofrimento, que é isso importante que vocês estão aí nos ouvindo e assistindo. A gente tem que enfrentar o sofrimento e não ser o sofrimento. Só que essa sociedade é uma sociedade que é uma sociedade que a gente fala que é o tempo inteiro rindo, que é o tempo inteiro isso, aquilo, outro, tudo, né, buscando uma alegria, né, uma felicidade. Esse mesmo autor, ele fala, o Viktor Frankl, que a felicidade não é isso que a gente tem hoje. Eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. A felicidade é um efeito colateral de você viver a sua vida e ter sentido. Sentido de vida é eu estar aqui com a aluna minha, né, de tempos atrás, e aí eu estar lembrando dela ou da diretora que a gente conheceu em outro espaço, e que isso e ser recebido por vocês aqui com tanto carinho, isso é sentido de vida, isso é significado. Então é isso que a gente vai levando para a vida e aí não é fácil, mas a gente vai falar sobre essa regulamentação dessas emoções mais daqui a pouco, tá? Porque não é, gente, não é um bolinho frito, não, tá? O negócio é difícil. Não tem receita. Tá, não tem receita. A receita é você olhar para você e você ter essa ética do cuidado. Que aí é um outro tema que a gente pode falar outra vez. Com certeza. Com certeza. E agora, então, vou fazer a pergunta para a Uli. Diz pra gente, Uli, como que você lida com situações emocionais desafiadoras no trabalho? Aquele dia que... Jesus, eu tenho que respirar. Vamos lá, eu vou pegar o gancho aqui, né, do meu professor, colega hoje, né, de profissão, para poder conseguir, né, trazer um pouco para vocês. Eu tenho uma crença de que a gente precisa se conhecer muito e que a maturidade, e que nem sempre essa maturidade está ligada diretamente à condição cronológica, à idade cronológica, mas o quanto você está disposto, né, a se conhecer e entender o que está, né, o iceberg, o que está abaixo, o que está lá embaixo, mais profundo, e o quanto você consegue se conhecer, se entender, e o quanto as experiências que você vai vivendo e as decisões que você vai tomando, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, né, vão te ajudando e criando uma bagagem que você vai carregando. Essa bagagem é da gente. E o que é legal é que essa bagagem ela é muito individual. Cada um leva a sua bagagem de acordo com as suas próprias crenças, de acordo, né, com as suas experiências, de acordo com aquilo que ela foi acumulando, né, foi acreditando. E eu acho que tem um outro conteúdo importante que me ajuda muito nesse processo, é que sempre que eu tenho uma decisão muito difícil a ser tomada, e que eu tenho dúvida, ou que eu às vezes até tenho certeza da decisão que eu preciso tomar, mas que eu preciso, nessa decisão, ser muito assertiva, eu não tenho problema nenhum, né, de buscar ajuda, de compartilhar com outras pessoas, né, de pedir ajuda. Eu acho que um outro ponto, quando a gente se conhece bastante,
também é quando a gente também entende quais são os nossos limites e que a gente entende que a vulnerabilidade do indivíduo, ela existe, ela é real e que eu não preciso ser, né, uma fortaleza sempre. E acho que quando eu crio essas conexões, isso me ajuda a tomar uma decisão. Então, se eu estou na dúvida, se eu não sei, eu busco alguém para compartilhar, eu converso com várias pessoas que possam, né, e que eu possa entender. Nem sempre, às vezes essas pessoas não decidem por mim, a decisão é minha, né? Não é do outro, mas elas me ajudam. E é interessante que quando a gente, né, compartilha com o outro e demonstra que está indeciso ou que não está totalmente preparado para tomar aquela decisão e precisa de algum apoio, de algum suporte, isso não me enfraquece. Então, eu tenho essa convicção também, Sim. que isso não me enfraquece de forma alguma. Agora, foi fácil, né, a Uliana chegar nesse momento? Não foi fácil. A estrada, ela é longa. A gente está aqui falando para ouvintes de todas as idades. E a gente aqui na Tato tem um público muito jovem e que quer que as coisas estejam prontas e que estejam nesse nível de forma muito rápida. E não acontece de forma rápida, né? E ao longo dessas decisões, Lorena, eu fui também errando muito em algumas decisões, né? E nem todas as decisões que eu tomei mesmo, né? Tendo todo esse cuidado, eu acertei no final. Uhum. E muitas, o resultado não foi bem aquilo que eu almejava, ou bem aquilo que eu esperava, ou que, né, a empresa esperava. E acho que aí, nesse momento, é que vem de forma muito forte também uma outra emoção que a gente precisa cuidar muito, para que a gente não fique com a autoestima abalada e que isso nos enfraqueça mais ainda, que é saber como lidar, né, com o erro de uma decisão. Todos nós vamos errar um dia. A frustração. Não existe, que é lidar com a frustração, né, que a gente concorda plenamente com o Adson, que a gente vai falar disso num outro momento, porque eu acho que é um tema extremamente importante para a gente, principalmente, né, pegando o que ele trouxe aqui, o momento que a gente está vivendo, onde as redes sociais mostram só o glamour, tá todo mundo feliz sempre, se abre sua rede social, tá todo mundo sempre E eu feliz. sempre falo, Luli, que às vezes a grama do vizinho tá verde, mas é porque ela é de plástico. Não é? Verdade. E a gente tem muito isso, né? De olhar muito para o outro, né? E olhar muito pouco pra gente. Então, e aí eu acho que esse excesso realmente, né? Que a gente tem, que a gente vê todos os dias, né? Todo mundo muito feliz, a gente fica meio que na obrigação de ser feliz. Opa, por que hoje eu não estou feliz? É o tanto de gente, né, no Instagram que tá feliz, por que eu não estou, né? E cheio de filtro, né? Porque eu não consigo chegar lá, porque não é assim. E não é assim, na verdade, né? E outra coisa que ele trouxe que eu achei fantástico, né? Eu não sou o sofrimento. Eu estou sofrendo hoje. Amanhã eu deixo de sofrer, mas, né? Eu não sou o sofrimento. Então, acho que esse é um recado bom, né? Para todos nós. E para você que está ali pegando um ônibus, né? Indo aí para o trabalho, para o dia a dia, estudar o tempo inteiro, né? Trabalhar e depois ir para uma faculdade, né? Esse aí é transitório, né? Eu acho que isso que é muito importante, né? Porque você tem que buscar e seguir um direcionamento. Exatamente, isso passa, né? E para que a gente alcance algumas coisas, a gente vai passar por coisas que são transitórias e que nem sempre são gostosas. Né? De viver, mas faz parte de estar vivo, faz parte de querer viver. Então, né, a gente não vai viver só alegrias na vida, como a gente não vai viver só tristezas. E ainda bem, né? A vida é feita de altos e baixos de verdade. Quem tá vivo, não tem jeito. É igual aquela história da casa. Gente, antes de eu ter a minha própria casa, meu sonho era ter a casa arrumada. Aquela casa de revista. Sim. Gente, aquilo não existe. Não existe, não tem como. Se tem gente vivendo lá,
A casa vai ter sempre louça suja na pia, sempre vai ter coisa fora do lugar. Café do lado, uma No mínimo. café, uma pasta de dente. Eu nem falo na minha casa, porque agora eu tô morando sozinho. Mas sempre tem, se tem vida, né, tem movimento, Isso tem é as vida, coisas. gente. Faz parte, né? Eu gostei muito da história da grama de plástico, é isso mesmo. É isso É de plástico e provavelmente é pintadinho de verde. Isso mesmo. Eu ia perguntar, a minha próxima pergunta, vou perguntar para vocês exatamente sobre essa frustração. Como que vocês conseguem avaliar o sucesso de uma decisão? Poxa, eu tomei a decisão certa, né? Foi legal, mas não foi fácil, mas foi certa. Eu acho que muito disso é voltar e ter o aprendizado, se não foi certa, né? E quando não é certa, não deu certo, como que vocês conseguem ressignificar isso e pensar e trazer isso para um aprendizado e levar para frente? Você falou muito de maturidade, né, Uli? Mas eu vejo assim, eu acho que essa pergunta ela é muito importante, principalmente para quem está no início de carreira e tudo mais, né? Como a Uli disse, né, que tem muitas pessoas que são mais novas e etc. Primeiro é o seguinte, quando eu frustro, né, é porque muitas vezes eu crio expectativas. Então, quando eu crio expectativas, eu trago um futuro para o presente, tá? E na verdade é assim, ó, é como se tivesse um relógio, né, ali o pêndulo, né, passado, presente e futuro. Então, eu vivo aonde? No presente. Então, tem coisas que acontecem no passado e tem coisas que vão acontecer no futuro. Mas eu não vivo em nenhum desses lugares, eu vivo agora. Então, como essa é uma sociedade automática, imediatista, então cria realmente algo, é como se você não fizesse agora, o mundo vai acabar. E, na verdade, não é assim. Na verdade, a gente vai ter o tempo, existe ali as 24 horas cronológicas e existe as horas subjetivas, né? Que, só para trazer um pouco da teoria, tem um Cronos, que é o cronológico, e o Kairos, que é o tempo subjetivo. Então, se você vai ali aqui em Goiás, né, vai ali para Pirinópolis, né, um final de semana são 48 no Cronos, mas subjetivamente pode demorar mais ou não. A sensação, por exemplo, se você está com a sua namorada, com o seu namorado, ai meu Deus, mas já é domingo, ou se você acontece qualquer coisa ali que não é legal, gente, ainda falta esse tempo todo. Então, a gente tem que tirar do nosso vocabulário a palavra tentar e a palavra preocupar. Tentar, eu fico tentando. Olha, eu sou muito novo ainda. Olha, eu não tenho dinheiro. Olha isso, aquilo outro, entendeu? Ai, vai acontecer algo ruim no meu futuro, né? Então, quando você faz e você não consegue, aí é que tá, Lorena, quando você não consegue, você tem o quê? Dados para você poder ver que caminho que você tem que seguir. Então, para chegar num determinado lugar, às vezes você tem que fazer várias rotas, né? Então, se eu quero fazer um mestrado, eu tenho que primeiro aprender inglês. Mas às vezes eu tenho dificuldade de inglês porque meu pai foi muito bravo, minha mãe muito brava, e aí eu vou ter que buscar alguma alternativa, uma terapia para resolver isso, né? Então, eu tenho um objetivo, mas esse objetivo tem várias rotas. Então, quando você segue, e uma das coisas que eu fico muito indignado com essa sociedade, que obriga vocês a terem alta performance, você tem que ter alta performance nisso e naquilo outro, coloca a responsabilidade muito no sujeito. Mas não é só no sujeito. A sociedade em si, ela é uma sociedade que ela causa essa ansiedade, tá? Por quê? Porque ela não escuta o jovem, tá? Ela escuta o jovem para vendas, né? Então a gente vive uma sociedade comparativa. Então eu comparo lá no Insta, eu comparo isso, aquilo outro, e eu também terceirizo, que é o que você vê, o que está acontecendo aí com essa violência que ela é uma violência, não é na escola só, ela é multideterminada. E aí, a partir do momento em que você se sente violado, tá? Você pode ficar em sofrimento.
E aí muitos se recolhem, fica dentro de casa, fica deprimido, ou outros ficam reativos no trabalho, ou outros sofrem porque acha que o colega é melhor, que o colega já fez isso, aquilo outro. Então, gente, como a Uli disse, a gente tem que ter flexibilidade, tá? A flexibilidade não é porque eu agora não consegui e não fui capaz, aí eu tenho que ver o seguinte, se eu tenho habilidade, se as minhas habilidades elas forem inferior aos meus desafios, eu vou ficar ansioso. Ou se as minhas habilidades é maior do que os meus desafios, eu vou procrastinar, né? Então tem que ter um equilíbrio nesse sentido. E aí, então, é muito importante que a gente entenda que nem tanto o céu, nem tanta terra, que a gente tem que trabalhar o nosso processo. Então, é observar as suas habilidades. E aí é muito importante que nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos seres, ó a palavrinha nova, tá? Olha lá no dicionário direito. Idiosincráticos, tá, gente? Que significa único, não tem ninguém igual a ninguém. A minha fala está chegando de forma diferente para cada um aí que está nos ouvindo e nos vendo. Por quê? Porque eu tenho uma história diferente. Eu tenho uma história e essa história, ela é minha. Então eu tenho que segurar e ser protagonista. E eu adorei o que você falou, Uli. Não tenha medo de não saber. Vai, procure alguém que você acredita nessa pessoa. Escuta, sonda, observa, compara, né? Agora, deixa eu falar, a frustração sempre vai existir, tá? Mas quanto menos você criar expectativa e você vai no fazer, e aí que tá no podcast, planejamento. A gente tem que ter comportamento planejador. Então não adianta, porque tem uns nomes bonitos hoje, planners, né? Tem planners, tem aqueles negocinhos post-it colorido para lá e para cá, aí fica aquela coisa ali horrorosa, mas não faz. Aí depois eu posso até falar sobre os objetivos, sobre as tarefas que a gente pode estar discutindo para vocês poderem entender que nesse primeiro momento é o seu fazer linkado, nesse primeiro momento, às suas habilidades naturais, tá? Depois que você vai procurar as suas habilidades para você poder desenvolver, tá? Nem todo mundo que tem talento tem garra para poder fazer as coisas. Eu lembro, tinha amigas que tiravam 10, na minha época era 100, né? Em tudo, e não seguiu adiante. Será o que aconteceu? Porque a motivação ela não foi contínua. Então, a motivação ele é um processo. E para isso a gente tem que ter paixão, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter resiliência, tá? Porque se eu quero ser, né? Hoje eu quero ser um psicólogo, eu queria ser psicólogo com 16 anos, numa cidade que nem tinha 4 mil habitantes, entendeu? E que meu pai e minha mãe propiciaram para que eu estudasse. Então, assim, são situações em que realmente, às vezes, você acha que caminho que eu tenho que seguir, né? Estou perdido. Então, é você olhar bem para você e falar, não, eu vou seguir isso. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu tenho essa habilidade. Então, eu vou ficar bem nessa habilidade, vou observar essa habilidade e vou seguir a minha história com perseverança. Perfeito, verdade. Você falou um pouquinho de dicas de como se organizar, eu fiquei curiosa. Dá umas dicas aí pra gente. Ah, tá. Gente, de planners aí, né? De planners, de planejamento. Primeiro, gente, ó, os objetivos em tudo na vida ele tem que ser poucos. Então você tem que ter poucos objetivos. Por quê? Porque você eles vão ser desdobrados nas suas tarefas. Aí quando chega as tarefas, você tem que observar quais são suas habilidades. Se você não conseguir, você vai ter que delegar, tá? Principalmente se você é um gestor. Aí você vai delegar ou você vai falar, não, eu preciso fazer uma pós, eu preciso fazer aquilo e eu vou aprender. Mas para isso, lembra do que eu estou falando do grit, da garra? Tá? Eu tenho que ter garra, por isso eu tenho que ter foco. Aí depois disso, o que vai acontecer, né? Depois em que esse momento eu
consigo fazer as tarefas vendo as minhas habilidades, eu vou ticar, vou usar esse termo antigo, ticar o que é a prioridade, checklist que fala, né? Eu vou pegar ali e vou priorizar, não é prioridades, não. Tem necessidades e tem a prioridade dessas necessidades. Eu priorizo e aí eu vou focar nisso, tá certo? E vou fazer. Mas isso eu tenho que me livrar, sabe de quê? Dos desperdiçadores. Esse é até um nome difícil. Desperdiçadores de tempo. Então eu tenho desperdiçadores. Vamos ver se vocês dão conta de falar. Um prato de trigo para 3 tristes tigres. Fala aí, vai. Ei, meu Deus. Aí deixa aqui. Aí você... Então tem desperdiçadores que eles realmente comem todo o nosso tempo, que é o cronológico. Gente, ó, o tempo subjetivo, ele coma você, não adianta. Se você está querendo, você procrastina, você fala, não, eu sou ótimo nisso, vou entregar daqui 3 dias. Aí, faltando um dia, eu entrego, mas aí você tem uma gripe, aí você não vai entregar. Então, você assume que esse tempo subjetivo, ele vai vir. Por isso que a gente tem que domar o cronológico. Tá certo? Aí, o que acontece? Então, quando você consegue ter a prioridade e colocar ela em foco, e você tirando os desperdiçadores, que são o quê? É você realmente falar, eu tenho isso para fazer, vai lá no cinema. Eu tenho isso para fazer, vai lá no Reels, né? Vocês sabem aí o TikTok, os Reels, né? Tem aquele Quai, não sei o quê, como é que chama aquele negócio? Quai. Sei lá, um negócio assim, né? E aí fica ali e etc, e fica com o biquinho o tempo inteiro, né? Tirando foto. Não sou contra, gente. Faz seus biquinhos, faz seu TikTok, mas utilizando isso para tirar o foco. E se a gente não tomar cuidado, a gente que está numa empresa, a gente fica olhando o WhatsApp, a gente fica pegando e-mails que não é para agora, a gente vai lá tentar resolver isso, são desperdiçadores. E hoje, pelo que a gente percebe, é o nosso smartphone. Então, o smartphone ele ficou a nossa segunda pele. Então, é tirar isso, é fazer o que a gente está fazendo, olhar no olho de quem está no nosso cotidiano, entendeu? Porque a gente vai saber que o outro está ali e qual que é o que está acontecendo, o desenvolvimento no processo, aí você consegue. E aí é aquilo que eu disse, que é ter um comportamento planejador. Porque senão não adianta planners, não adianta post-it, que isso tudo vai ficar ali na mesa e você não vai conseguir. Vamos rememorar? Pode ser? Pode. Posso falar? Claro. Os objetivos têm que ser poucos e bem definidos. Por quê? Porque vão ser desdobrados em tarefas. Aí depois das tarefas tem... as tarefas elas têm que ligar às suas habilidades. Se você não tiver a habilidade para aquilo, você assume que você não sabe, ou vai procurar ajuda, ou se for rápido, pede para alguém fazer, tá? Olha lá as necessidades. Das necessidades você faz um check de list com prioridade. Terminou essa prioridade? Vê outra prioridade, ok? Observa quais estão sendo os seus desperdiçadores de tempo. Mas para isso, você precisa ter desejo, você precisa ter vontade, porque isso aqui é lindo, maravilhoso, estou falando tudo bonitinho. Você pode estar até fazendo seu checklist, entendeu? Mas se você não consegue controlar as suas emoções, que é o que a gente está falando agora, você não vai conseguir fazer isso. Terminou o namoro, está desempregado, está num lugar que você está insatisfeito com o seu gestor, está insatisfeito com o seu colega, você não consegue equilibrar suas emoções. Posso continuar? Não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar em nenhum, porque eu quero falar das emoções básicas e das emoções. Isso aqui é só uma parte, viu? Ou você vai perguntar sobre isso? Não, já ia para o final, se quiser seguir. Então eu vou seguir. Eu sou conversador, você desculpa aí. Aí é o seguinte, então nós temos as nossas emoções básicas que estão lá no nosso sistema límbico. Lá nós temos as amígdalas cerebrais e ali é onde nós temos a raiva, né? Nós temos o desejo, né? A questão de procriação, nós temos a alegria, né? Que são coisas reativas. E nós temos o nosso cognitivo, que é as emoções
positivas, né, Uli? Né? As emoções positivas. Então, a gente consegue fazer esse gancho, que é o equilíbrio, que é o que a gente está dizendo. Então, se eu estou num lugar em que está me incomodando muito, mas eu preciso desse lugar, né? Não sou mais uma pessoa que vou chutar o pau da barraca e vou sair do emprego e etc., porque eu estou querendo crescer nesse lugar. Então, eu vou para o cognitivo. Olha, então, se está me incomodando, eu vou ver o que é que está me incomodando, e aí eu vou respirar, e aí eu vou buscar seguir o caminho, né? Então, isso é muito importante para que a gente entenda que a gente tem que ter um comportamento planejador e que você saiba onde é que está a sua dor. Por quê? Tem até uma música que fala que rir é desespero, não tem? Que até rir é desespero. Rir de tudo é desespero. Rir de tudo é desespero, não tem uma música? E aí, quer dizer... Ali, né? Eu acho que não é a Rita, não, é o Frejá. Frejá. Acho que é o Frejá. Ali tem uma versão dela. Ah, é? A Rita Lee tem também. Aí, o que acontece? Então, quando você sabe o lugar que você está sentindo, você vai poder sentir e enfrentar isso da melhor forma Isso possível. vai muito de autoconhecimento também. Isso. E às vezes você sozinho também não dá conta, vai precisar de ajuda. Sim, se conhecer. Acho que a gente falou isso no podcast sobre resiliência, que é o antigo. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, tá muito bom também. E aí a gente fala muito sobre isso, sobre se conhecer. Conhece o seu limite. Eu até dei um exemplo muito bom, que às vezes você chega num limite, você fala assim, cara, não consigo mais. Não sai. E você para, respira, toma um banho, come alguma coisa, se permite desligar, se permite dormir um pouquinho. Isso acontece comigo direto, até eu entender que eu precisava desse tempo. Eu tenho um limite de criativo ali. E aí, no outro dia, já aconteceu inúmeras vezes de eu chegar lá e resolver algo que eu estava parada horas, em minutos. E eu falo assim, gente, por que que ontem eu estava parada nisso aqui tanto tempo e eu não consegui resolver e agora eu consegui resolver rapidinho? O que está acontecendo? Você precisava, né? O meu corpo precisava do respiro para continuar. Então, eu acho que isso é autoconhecimento. Você se conhecer e seus limites, né? De falar assim... Você consegue entender, né? Em que momento você vai se desrespeitar. Exato. Quando a gente, né, não administra, não busca lidar bem com as emoções, porque as emoções, tanto as positivas quanto as emoções que causam, né, as negativas, elas vão existir sempre. Tá dentro do ser humano. A gente vai sentir raiva, vai sentir ódio, vai sentir medo, né, vai sentir amor, vai sentir paixão, vai sentir vontade, felicidade. Essas são emoções que elas estão com a gente o dia todo, né? Dependendo do estímulo que você tem. Do externo, ela é um gatilho para dizer assim, opa, sai daqui, vem aqui, emoçãozinha, vamos ver. Então, a partir do momento que a gente também, né, não conhece esse limite, a gente se desrespeita, porque a gente aceita gatilhos externos, né, e que a gente tem condições de lidar com ele no dia a dia. Sim. Acho que isso é importante para a gente entender um pouco disso. Eu gostei muito quando você falou da vontade, da paixão. Porque eu tenho para mim que habilidade, seja ela uma hard skill ou uma soft skill, todos nós somos capazes cognitivamente de aprender. Alguns, claro, já nascem, né, com essa habilidade mais desenvolvida ou com essa probabilidade, outra palavra difícil, né, maior de desenvolver e tem mais facilidade, né? Outras não, mas se a gente pensar... tanto que tem, o Howard Gardner fala das múltiplas inteligentes. Múltiplas inteligências. Exato, as múltiplas inteligências. Isso. Mas todo mundo desenvolve tudo. Alguns têm umas mais fortes, outras eu não. Mas se não houver vontade, né, que é o que você colocou, se não houver disciplina, determinação, não adianta ter talento. Não. E aí a determinação e a vontade, para mim, é muito traduzida no esforço e na dedicação que você coloca para poder entregar aquilo que é tão importante, que você nomeou de importância. Porque se eu estou hoje trabalhando aqui na Tato, fazendo o que eu faço, foi primeiro uma escolha minha. Foi uma escolha da Uli.
né? Estar neste lugar, estar nessa posição e querer ficar aqui. Então, toda determinação que eu colocar, o esforço quem vai medir, quem vai dosar, sou eu, para poder entregar bem ou não esse trabalho. Então, isso é uma escolha nossa. Eu acho que a gente, né, vive também numa sociedade que a gente delega muito a responsabilidade das nossas escolhas, né? E a autorresponsabilidade, para mim, ela é um fator super importante, justamente até para a gente conseguir ter maturidade para lidar com as emoções. Porque se eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, eu fiz essa escolha, uma escolha minha, né? Quando eu faço isso, eu trago também o poder de decisão para mim, e eu entendo qual o esforço que eu vou colocar para eu poder, né? E o tamanho da determinação que eu preciso ter. Então, quando eu digo, olha, eu vou fazer um mestrado, a gente sabe que o mestrado exige horas de estudo, né? Exige abrir mão de uma baladinha no final de semana, de estar com a família. Agora eu posso fazer a escolha de não fazer o mestrado. Por que E tem a consequência disso, né? Por que eu escolhi fazer o mestrado, né? Por que ele é tão importante para mim lá na frente? Então, eu acho que essas escolhas são importantes também para a gente conseguir equilibrar as nossas emoções, porque eu não posso dizer lá na frente que não foi uma escolha minha. Isso mesmo, muito bom. E não tem coisa pior, né? Exato. Meu esposo, às vezes, ele brinca, fala assim, foi você que me incentivou, me influenciou. Eu falei, assume seus B.O.s. Eu coloquei. Eu coloquei os fatos e as cartas sobre a mesa. Se você decidiu comprar quais delas, o problema é seu. Cada um tem seus problemas, né? Cada um com seus problemas, assume seus B.O.s. A gente conversou junto. E é muito isso, né? A decisão, no fim das contas, é sua. Ninguém tomou ela para você. Seja de qual ela for, a decisão foi sua. E, logicamente, é importante para que, se você tome ela, você consiga colocar na balança ali os prós e os contras. Esses dias eu estava até conversando com uma amiga sobre isso. Me lembrou muito a fala da Uli de pede ajuda, conversa com alguém, e às vezes a pessoa te traz uma visão diferente daquilo, né? E aí eu falei pra ela, avalie os prós e os contras. Ela, tá, vou fazer isso. Falei, não, avalia de verdade. Pega um papel, faz um risco no meio, escreve prós e contras. E escreve. Porque depois você consegue olhar pro papel e falar assim, opa, tem mais prós do que contras. Você consegue reler, você consegue lembrar. Porque às vezes você faz na cabeça e você não lembra. Escreve de verdade. E aí depois toma a decisão olhando pro papel, você vai ver que é diferente. Aí ela falou, não, de fato, assim eu nunca fiz. Assim então eu tinha de ser. Pra mim tem que ser escrito. Você concretiza, né? Exato. Tirando daqui, né? Do que tá. Aí você consegue chegar, porque você vai fazer uma lista mental, chega uma hora que você não sabe quantos itens tem. Você não consegue entender se um anula o outro. Isso é um comportamento planejador. Obrigada, que bom. É. Tá vendo como a gente faz as coisas inconscientemente? Mas é uma forma que eu consigo e que funciona pra mim, que eu aprendi uma vez e que funcionou pra mim e que, enfim. Já indo pro final, pra gente encerrar com chave de ouro, já dei uma dica aí, quem tava esperto ficou de olho no comportamento planejador, que eu fazia e nem sabia. Entendi. E aí eu queria que vocês dessem cada um uma dica para quem está em casa seguir com as dicas que a gente deu aqui hoje, com o que eles podem fazer aí para conseguir organizar as ideias, avaliar as decisões e lidar com as emoções. Olha, eu acho que primeiro eu vou voltar lá na minha primeira fala, tá? Que é a pessoa se conhecer, saber do que ela gosta, né? Saber do que a faz feliz, né? Saber das habilidades, aquilo que ela tem mais facilidade para poder fazer, realizar, executar, né? Entender quais são os desejos que ela tem de futuro, de aprendizagem, né? Onde eu quero estar. Eu acho que olhar para o futuro, né? Mas não viver o futuro. Acho que a gente tem que olhar para o futuro, para onde a gente deseja ir, mas não viver ele agora. Só que aí viver o presente, né, vai me custar definir algumas coisas para o futuro que eu estou planejando. Então, esse olhar que eu acho que é importante. E acho que todas as outras dicas, né, Lorena, que a gente colocou aqui, que o professor trouxe, né?
o quanto eu posso, né, criar um objetivo, como eu priorizo, né? Acho que essas dicas que ele trouxe são dicas valiosas. Eu acho que é importante também a gente entender que errar faz parte do processo. Eu falo que errar só é humano se ele traz aprendizado. Se eu erro e aquilo me transformou, então trouxe aprendizado porque me transformou. E aí acho que, né, vale a pena. Acho que a gente entender que a vulnerabilidade faz parte do ser humano, do indivíduo, e a gente não nasceu sabendo tudo, né, e não vamos morrer sabendo tudo. Então, a gente, né, vai viver esse processo de construção. Eu acho que isso é importante. Com certeza. Então, para o público, né, que está aí nos ouvindo, que são os jovens, não deixem de fazer por uma opção de escolha ou de decisão. Façam e não deixem que o outro escolha por vocês ou tome a decisão por vocês. A gente pode compartilhar, a gente pode pedir ajuda, mas tomem as suas próprias decisões. E para mim, por final, é a autorresponsabilidade, porque eu acho que as escolhas primeiro são nossas, né? Sim. Quando a gente faz isso, a gente com certeza vai conseguir ser mais feliz. É claro, existem variáveis e a gente não pode esquecer que às vezes a gente vive que nem sempre foram as nossas escolhas, mas é a vida. Faz parte. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, né? Viver é isso. Eu não controlo tudo. Né? É uma parte muito pequenininha que a gente acha que controla. E a gente não precisa ter o controle de tudo também para poder viver. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que eu gostaria de deixar para todos vocês. Muito bom. Agora sou eu, depois dessa fala toda. Assume seus B.O. É que eu vou assumir meus B.O. Acho que eu não sei o que É um tema, né? Planejamento e emoções, organize e avalie as suas decisões. Eu acho que é muito importante, né, que você que está nos ouvindo e nos vendo, que você dê uma olhadinha para você, tá? E tome cuidado de você não te sabotar. A gente é muito sabotador da gente mesmo. E aí, quando a gente é mais jovem, né, a gente às vezes não percebe que a gente está vivendo em lugares que às vezes a gente não quer viver. Em lugares que às vezes a gente é levado em questões que a gente traz que são de outras pessoas, seja de pais, de mãe, de tio, às vezes de professor, ou até de pessoas, de companheiros e de amigos. Mas que você entenda que em tudo que você for fazer, tem uma responsabilidade. E que a Uli falou uma coisa que é a disciplina. A disciplina ela é libertadora, mas o Adson, a disciplina é libertadora? É sim. Porque se você consegue ter uma disciplina, você vai estar livre para você fazer as outras coisas. Porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai para a vida, então a gente vai para o trabalho, a gente começa um trabalho que é porque a gente não quer, é um trabalho passageiro, né, um trabalho flutuante, né? Mas esse é o trabalho que eu estou. Então, se eu não estou no meu presente, eu não consigo enxergar quem está ali e quais são as minhas próprias tarefas. E aí eu vou ficando ansioso, eu vou ficando angustiado. E aí tem teóricos da psicologia que fala que a angústia é onde a gente muda, tá? É no lugar da angústia, é o lugar assim, eu não quero ficar aqui. Agora, para isso eu tenho que reconhecer que eu tenho habilidades, porque às vezes é reconhecer que tem habilidades. Porque muitas vezes quando eu dou palestra, workshop, eu pergunto quais são as suas habilidades. As pessoas travam. As pessoas não conseguem perceber que elas são boas nisso, naquilo outro. Verdade. Então é importante que você perceba que você cheira bem. Tem hora que não cheira muito bem, não, mas aí tem que tomar cuidado e realmente, né, se cuidar. Mas é muito importante que você consiga entender que você está no mundo, tá? Relacionado com as situações que estão ali, você tem uma história de vida e que você está construindo esse terceiro lugar,
que é o lugar que você está no seu dia a dia. Então, ó, relaxe, lembra que tudo é processo. É muito fácil você chegar cansado em casa e pegar um macarrão instantâneo e colocar lá no micro-ondas e ele rapidinho ele é feito em 2 minutos e meio. Mas a vida não é assim. A vida precisa de você processo. E processo significa você realmente olhar para você e cuidar de você. E aí está o que a Lorena falou, é o corpo, é a forma de dormir, a forma de comer, a forma de conversar, né? Ser reativo ou não. Agora, para isso, você tem que ter desejo e tem que ter vontade. E se você não está conseguindo ter desejo e tá vontade, às vezes você está entrando num sofrimento mental ou você está entrando numa depressão. Aí sim você vai ter que procurar ajuda. Watson, mas como? Estou sem grana? Tem muita escola de psicologia por aí, viu, gente, que tem... isso é porque é meu papel, viu, de presidente do Conselho de Psicologia. E a gente precisa trabalhar a questão da saúde mental, principalmente depois da pandemia, que teve um aumento muito grande aí de pessoas com sofrimento mental. Então tem os CAPs, né, nas regiões, né, onde você estiver. Então não tenha vergonha, tá? Se você está sofrendo, né, que muitas vezes você está viciado em internet, muitas vezes você está viciado em jogo, né? E aí você fica ali até altas horas, no outro dia você tem que trabalhar, e aí você fica com sono, reativo. Então aí você se sente perdido. Então pede ajuda nesse processo todo, tá bom? Então é isso que é a minha fala no final, é que você cada vez mais ame você, cuide de você e tenha um comportamento planejador. É isso. Perfeito, perfeito. Se ame, para mim, fechou com chave de ouro. Com certeza, com certeza. Gente, que lindo, que incrível. Acho que a gente conseguiu passar informações super valiosas aqui e quem anotou aí em casa, com certeza tem muita coisa boa para fazer. Eu mesma já vou chegar em casa e fazer um monte de anotações aqui de ideias para planejar os próximos passos. As dicas de dia a dia que acho que foram incríveis, né, para se organizar nas coisas, a gente precisa disso hoje em dia. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Watson, pela presença. Obrigada, Uli. Foi incrível, de verdade. Eu que agradeço. Foi ótimo. Principalmente, né, pelo motivo de revê-lo. Revê-lo tão bem. Obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz. Muito bom. E para você que nos assiste em casa ou nos ouve, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Fiquem de olho que a gente vai ter mais temas legais assim nos próximos episódios. Até mais. Obrigado. Tchau, 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 gente. Tudo de bom.